Bem, meus irmãos, graça e paz. Estamos na matéria de soteriologia, doutrina da salvação. O que é salvação? Qual é a doutrina cristã da salvação? O que significa salvação? Salvação é a libertação do perigo ou do sofrimento. Salvar é libertar ou então proteger. A ideia de salvar, à luz do grego soteria, traz a ideia de um livramento. Então não é apenas uma salvação do inferno, mas também de um livramento. Então a ideia de soteria é a de livramento. Somos salvos de quê? Somos salvos do quê? Nosso pecado nos separou de Deus. E a consequência do pecado é a morte. Como Deus salva? A Bíblia é clara que salvação é um gracioso dom da parte de Deus que não merecemos. Portanto, nós merecíamos a morte, se formos ser assim um tanto sinceros. Merecíamos a morte, Ele nos deu a vida. Merecíamos a tristeza, Ele nos trouxe alegria. Merecíamos o inferno, Ele nos trouxe o céu. E é disponível apenas através da fé em Jesus Cristo. Ok? Muito bem. Como recebemos a salvação? Somos salvos pela fé. Primeiro, precisamos escutar o Evangelho, a boa nova da morte e ressurreição de Cristo, como disse Paulo em Efésios 1:13, a saber, depois que ouvistes o Evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Portanto, primeiro a pessoa ouve a palavra de Deus e depois a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, precisamos acreditar, confiar plenamente no Senhor Jesus. Somente Jesus é a nossa salvação. Qual é a importância da salvação? Por que é importante estudar essa doutrina? E o que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinamentos. Portanto, para ser doutrina, é preciso que esteja sob conjunto. Não basta apenas estar num texto isolado, mas é preciso que esteja sob conjunto para que possa ser digno de considerado ser uma doutrina. Ok? Colocamos aqui 4 razões principais que nos levam à importância da salvação. Primeiro, ela nos dá uma visão global do plano de redenção para o decaído e destituído da glória de Deus. Conhecendo esta doutrina, conhecendo essa matéria, irmãos, nós obteremos uma visão global do reino de Deus, da redenção e assim por diante. É muito importante ter essa visão global, né? O Deus chamou Moisés quando ele tinha 120 anos de idade, e disse: sobe no nevo, no monte nevo, no cume de Pisga, olha toda a terra e morra. Então, Deus quis que Moisés tivesse uma visão global de toda a terra que o povo haveria de receber. Então, é muito importante obtermos uma visão global. Não somente dessa matéria em si, mas da Bíblia, da palavra de Deus. Precisamos lê-la
né, todo o rolo, desde o Gênesis ao Apocalipse, para que tenhamos uma visão global do plano de Deus à humanidade. Número 2, porque mostra como o homem, embora nesse estado, tem condição de aproximar-se do Criador através de Jesus Cristo. Então, somente através de Jesus é que o homem tem esta possibilidade de encontrar o céu, na verdade, de encontrar o paraíso. Glória a Deus. 3, porque através deste passamos a compreender, do plano, que Deus nos salvou gratuitamente, né? Paulo disse, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ok. Número 4, porque nos leva a uma vida cristã autêntica e intrépida no exercício de nossa responsabilidade. Isso fala-nos no destemor e segurança que traz a salvação. Sim, à medida que você conhece Jesus, que você entrega a vida para Ele, você passa a usufruir dessa vida cristã autêntica e já começa a gozar das coisas espirituais que Deus tem desprendido para aqueles que o amam. O pecado do homem, né? Vamos falar um pouco sobre este pecado. Todo pecado é cometido contra Deus, contra a sua natureza, quer seja direta ou indireta, quer a sua vontade. A vontade de Deus pode ser boa, agradável ou perfeita, e sua autoridade, a autoridade de Deus, sua lei, sua justiça e sua bondade. Então, todo pecado fere, de maneira direta ou indireta, esses termos. A natureza de Deus, a vontade de Deus, a autoridade de Deus, a lei de Deus, a sua justiça, sobretudo, a sua bondade. Falando um pouco da depravação total, a raiz do problema que cada homem confronta é a sua própria natureza pecaminosa. Lembrando que a natureza pecaminosa é algo que, mesmo ele entregando a vida para Jesus, essa natureza não vai embora. Essa natureza não separa do homem definitivo. Ainda fica. Por isso que o apóstolo Paulo ensina aos Gálatas, capítulo 2, que o homem velho, que é o eu, precisa estar crucificado com Cristo. Como ele disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ok? Muito bem. Desde que nasce, o homem é inclinado ao pecado e por isso é incapaz de agradar a Deus. Não de si próprio, precisa de alguém para que ele consiga agradar a Deus. Veja essas referências. Em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista disse em Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. E este pecado, nós podemos entender que trata-se basicamente do pecado original, não do sexo. Porque sexo, nos parâmetros da palavra de Deus, não é pecado. Dentro do casamento e sob os parâmetros da vontade e da palavra de Deus, não é pecado. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, disse Jeremias. Quem o conhecerá? Na verdade, ninguém conhece o nosso coração. Somente Deus, né? Somente Deus.
Porque eu sei que em mim, disse Paulo, isto é, na minha carne, ou seja, em minha natureza humana, não habita bem algum. Ele está falando aqui do homem enquanto ser humano natural. Ok? Falando da culpa de Adão, o primeiro pecado de Adão teve uma significação sem igual para a raça humana inteira, não é, irmãos? Foi o pecado de Adão que trouxe a morte. O pecado de Adão trouxe a velhice, porque nós envelhecemos por causa do pecado de Adão, né? O pecado de Adão trouxe enfermidades, doenças, desgraça, enfim. E nós herdamos tudo isso. Ok? Precisamos de Cristo para, então, lá no final, sermos glorificados e poder adentrar nos céus pelas portas. Ok? Falando da graça de Deus, a graça de Deus é um dos temas dominantes em toda a Bíblia. Aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento e mais de 200 vezes no Novo Testamento. Mas o que é graça? A palavra graça, à luz da língua hebraica, se diz chesed. De novo, chesed. Significa um favor do qual nós não merecemos. Isso que significa graça de Deus, né? Falando de graça, irmãos, sempre houve graça na Bíblia. Alguns chegam até a dizer que nós estamos vivendo na época da graça. E isso não é bem verdade, né? Nós estamos vivendo na época da graça superabundante. Porque graça em graça, com graça, por graça, sempre houve na Bíblia. Por exemplo, quando, com relação, inicialmente, quando Caim matou Abel, o que Deus fez? Colocou um sinal em Caim para que qualquer pessoa que visse aquele sinal temesse e não lhe fizesse dano algum. Eu só entendo isso a graça de Deus. A lei, por exemplo, que dizia olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Não obstante, Deus mandou Josué construir cidades de refúgio. Deus separou, não é construir, separou 6 cidades de refúgio para que aquela pessoa que ferisse alguém de morte sem intenção fosse colocado ali, em uma daquelas 6 cidades, 3 cidades além do Jordão, 3 cidades aquém do Jordão, aquela pessoa ficasse ali até a morte do sacerdote que o sentenciou àquele julgamento. Uma vez morto aquele sacerdote, a pessoa voltaria ao seu lugar de origem e continuaria sua vida simplesmente. Eu considero isso graça. No dilúvio, por exemplo, quando Noé terminou a arca, Deus deixou mais 7 dias ali a porta aberta e só depois de 7 dias é que veio o dilúvio. Eu entendo a graça de Deus estar ali. Ok? Então graça sempre houve na Bíblia. Nós estamos na época, no momento da graça superabundante, né? Como disse Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? A graça comum, devido à natureza depravada do homem, ele é incapaz de, por si mesmo, procurar ou agradar a Deus. Por esse motivo, Deus tem concedido a graça comum ou universal. É aquela graça por Deus conferida a todo homem, de se aproximar, de se achegar a Deus, pedindo misericórdia e aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Graça especial, a graça comum concede a cada homem a capacidade de buscar a Cristo, à medida que o homem responder afirmativamente a esta graça que o atrai a Deus. Ele concede àquela pessoa, uma graça especial que o ajuda a chegar a cada vez mais perto dele. Então a graça comum nós entendemos que é o fato de
você está no mundo do pecado, reconhecer a Cristo, passar para onde estamos hoje, e a graça especial corresponde a essa convivência que podemos ter com Deus através do Espírito Santo, que está dentro de nosso coração, de nosso ser, de acordo com aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? Essa é uma pergunta bem interessante. A provisão divina pelo mundo. A Bíblia ensina enfaticamente que a redenção de Cristo é suficiente para todos os homens, através de um sacrifício perfeito, através do sacrifício vicário de Cristo nosso Senhor, ali no alto do Gólgota. Ok? Então, todos nós carecemos desta graça de Deus, desse sacrifício que Jesus fez em prol de toda a raça humana. Como ele mesmo disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, nós entendemos, segundo a Bíblia, que a salvação ela é para todos. Ok? A provisão de salvação da parte de Deus, efetivada por Jesus, ela é ofertada a todos os homens. A provisão divina especial pelos que creem. Apesar das múltiplas promessas mostrando que Cristo morreu pelo mundo inteiro, há um sentido em que a expiação é uma provisão divina feita especialmente por aqueles que creem em Cristo. Aqui nós não podemos entender a questão da predestinação. Não. A questão aqui é, vista do ângulo divino, Deus sabe quem vai e quem não vai. Deus sabe quem vai ser fiel a Ele até o fim e quem não vai. Sabendo disso, Ele ordena, Ele manda, e o Espírito de Deus assim inspira os escritores a escrever que ele morreu por muitos, como está escrito lá em Isaías, capítulo 53. Na verdade, quando se diz que ele morreu por muitos, significa muitos na ótica de Deus, sabendo Deus quem vai para o céu e quem não vai, já estabelece, morreu por muitos, nesse sentido. Ok. Alguns pelos quais ele morreu perecerão, né? Sim, porque nós não acreditamos na doutrina de que uma vez salvo, salvo para sempre, e no fato de que quando você está em Cristo, de maneira alguma poderá perder. Não cremos nisso, ok? Segundo as Escrituras, no nosso entendimento, irmãos, você pode sim perder a salvação. Desde que peque, cometa pecado, então você pode resistir à graça de Deus e ao Espírito Santo que está dentro de você. O apóstolo Paulo disse: quem estiver em pé, olhe, não caia. O próprio Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ok? Do ponto de vista bíblico geral, salvação segundo o Antigo Testamento. Pergunta interessante. Aí vem aquela pergunta: como era feita, como acontecia a salvação no Velho Testamento? Ora, nós entendemos que a pessoa era justa, considerada justa diante de Deus, estou falando antes da lei. A pessoa era justa diante de Deus se andasse no segmento dos patriarcas, pois eles, através de estudos sistemáticos verbalizados, passados de pai para filhos, eles andavam com Deus, né? Como Adão, como Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, o próprio Noé, que andava com Deus, sem a instrumentalidade da palavra de Deus escrita. Então entendemos
que a salvação no Velho Testamento, antes da lei, era efetivada a todo aquele que andasse no segmento, nas pisadas dos patriarcas, andasse com a sua vida pia, justa e agradável a Deus, era garantida a sua salvação. Ok? Salvação no Velho Testamento, já no Novo Testamento, né? Já conhecemos através de Cristo. Ok? Deve-se reconhecer seus pecados e entregar a sua vida para Cristo. E servi-lo sem parcialidade. Isso é garantida a sua salvação. Nos evangelhos sinópticos, né? Sinóptico significa semelhante, né? Que são de Mateus, Marcos, Lucas e João, também mostra que a salvação é em Cristo, através de Jesus, crendo no seu sacrifício. João também não foi diferente. No livro de Atos também, nós temos a exemplificidade de Cornélio, que precisou passar por Jesus, né, ouvindo a pregação das palavras de Pedro, em Atos capítulo 10. O perdão, o arrependimento, a conversão, a entrada no reino celestial, são elementos da salvação, mas não cobrem a revelação inteira, embora destaquem os conceitos primários da salvação, que são indispensáveis, né? Então, a salvação só é efetivada quando se acredita em Jesus, né? E uma coisa interessante, você não precisa ser batizado nas águas, mesmo que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para obter a salvação. Não. O que você precisa é reconhecer os seus pecados, entregar a vida para Cristo. Aí sim, uma vez que você é salvo, você vai se batizar para então endireitar-se e diante dos ímpios, diante dos que estão de fora, dar o seu testemunho e assim continuar caminhando para o céu. Ok? E nas epístolas, né? Paulo escreveu 13 cartas doutrinárias e pastorais, e a gente vê que nenhuma dessas epístolas apresentam salvação através de outra pessoa. Ok? Não existe purgatório. Não existe purgatório. Não tem base bíblica a reencarnação. Portanto, salvação é somente, única e exclusivamente à luz da Bíblia, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não somente nas epístolas paulinas, mas também no livro de Hebreus e nas epístolas universais, apresenta Jesus Cristo como o único caminho para a vida eterna com Deus. A salvação vista de dois lados, né? Temos o lado divino, aquele lado, aquela parte que somente Deus pode fazer, o lado humano, aquela parte que o homem pode fazer. Salvação é recebida de graça, a parte de Deus, mediante a fé, a parte do homem, né? Na pessoa bendita de Jesus, de acordo com João capítulo 5, versículo 24. Falemos agora sobre o lado divino da salvação do pecador. Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ok? E ali muitos converteram a Cristo. Veja nesses versículos os esforços da parte de Deus quanto à salvação do pecador, né? No capítulo 8, Paulo fala muito bem sobre isso. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Falando da presciência de Deus,
Presciência é o aspecto da onisciência relacionado, né? O que é presciência? É o fato de estar ciente antes, né? É o que é Deus. A sua presciência significa ele enxerga, ele vê, ele sabe de tudo, tem ciência de tudo antes mesmo que venha a acontecer. Deus já sabe. Isso faz parte de um dos atributos de Deus. A presciência de Deus e a escolha do homem, né? Deus não interfere, ele respeita o livre-arbítrio do homem. Caso contrário, para que livre-arbítrio, irmãos? A presciência de Deus não afeta as decisões do homem, nem seu livre-arbítrio. Sim, Deus ele respeita. Ele não empurra você para o céu. Ele mostra o caminho do céu. Ok? A salvação vista de dois lados, continuando, ainda no lado divino, né? A eleição é uma das palavras mais comuns da Bíblia, mas tendo sido tão frequentemente mal interpretada que os crentes tendem a evitá-la, né? Examinemos agora o significado verdadeiro da eleição. O que é eleição? Eleição significa escolha, né? Esta palavra foi usada no Antigo Testamento para descrever a escolha que Deus fez de alguns indivíduos, de algumas famílias e da nação de Israel para privilégios especiais ou propósitos. Portanto, é uma escolha, né? A eleição nada mais é que uma escolha da parte de Deus do fato da pessoa ser de Deus. Por exemplo, em Oséias 11:1 diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Entendemos aí, irmãos, que Deus ele elegeu a nação de Israel através de Abraão. Quando Abraão demonstra grande fé na presença de Deus, é como se Deus se apaixonasse por ele e desse assim a sua palavra de honra, que os seus descendentes viriam para esta terra e que ser-lhes-ia delas para sempre, né? Aquela terra seria deles para sempre. Ok? Então eles foram eleitos por Deus. Mas esta eleição tem a ver com a escolha. Foi Abraão que escolheu servir a Deus. Deus não exige que você escolha, que você o escolha para depois te eleger. Não. Você primeiro escolhe sob a sua própria vontade. Aí sim, nesse sentido, Deus te escolheu para você servir a Deus. Por que Deus ama Israel? Porque Israel, diante das demais nações, resolveu fazer a diferença, apesar dos pesares, escolhendo a Deus como seu Senhor. Ainda ao lado de Deus, a predestinação. A doutrina da predestinação é uma das mais consoladoras doutrinas da Bíblia. Sua essência repousa no fato de que Deus tem um plano geral e original para o mundo e que seus propósitos jamais serão frustrados. É uma realidade. Aí nós perguntamos, pastor, existe predestinação? Existe sim. Só que no seguinte sentido. Veja o texto. Amei Jacó e aborreci Esaú. Olhando para esse texto, parece-nos ver que Deus é injusto. Que ele ama alguém e aborrece o outro. Ok? A predestinação. Então nós entendemos que a predestinação ela deve ser feita, deve ser observada dentro do fato de Deus conhecer o futuro. Então, por conhecer o futuro, saber que, no caso de
Esaú e Jacó. Sabendo o futuro, ele perceberia que Jacó, apesar de começar mal, terminaria bem e faria um pacto com Deus, tal, e seria uma bênção, tal. Por conhecer o futuro, Deus mandou registrar: amei Jacó. Por conhecer o futuro de Esaú, Deus mandou registrar: aborreci Esaú. É nesse sentido que a predestinação deve ser entendida. Caso contrário, eu entendo, Deus é injusto amar alguém e aborrecer o outro. Ok? O chamamento, né, de Deus. Os atos da graça divina, mediante os quais Deus concede a salvação e ajuda ao homem para receber a salvação, são conhecidos como o chamamento de Deus, né? Falando de chamada, nós temos duas especificidades de chamada na Bíblia. Primeira, chamada universal. Podemos dizer, Deus chamando a pessoa para ser salvo. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Portanto, essa chamada de Mateus 11, 28, nós entendemos que é a chamada universal. Chamamento de Deus para ser salvo. A segunda chamada podemos entender como uma chamada para o serviço do ministério. Ele disse: vinde a mim e sereis pescadores de homens. Veja que o tabernáculo, ele tinha apenas uma porta de entrada. Só uma porta. Aquela porta do tabernáculo, nós, sem medo de errar, podemos afirmar que aquela porta é Cristo. Numa tipologia, aquela porta é Cristo. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e achará pastagem. Entrará e sairá e achará pastagem. Então aquela porta representa o próprio Cristo. Depois que se entrava por ela, os sacerdotes e levitas adentravam por outra porta, a porta do serviço, onde jazia a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar do incenso. Aquela parte representa o chamado de Deus para o serviço do ministério. Ok? E a terceira porta, que era a entrada ao lugar santíssimo pelo véu, representa a nossa chegada no céu. Ok? Aqui terminamos a nossa primeira aula. Deus abençoe a todos. No maravilhoso nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor.